Então vamos lá? Bom, criei a enquetezinha lá na comunidade pra gente discutir um tema aqui e o voto foi pra filhos. Nós vamos conversar hoje sobre a ideia de ter filhos. Eu agora decidi ter filhos também, então posso conversar aqui sobre o porquê eu decidi ter filhos, pra seguir o Elon Musk, né? Pra ter 12 filhos, 14 filhos, 25 filhos. Sou jovem ainda, posso ter muitos filhos por aí. Vamos pensar nesse aspecto. Brincadeira, não quero isso tanto. Por aí, eu achei. Não, por aí, pô, por aí. A gente tem que recuperar aí o crescimento populacional do Brasil. O Brasil, inclusive, vai passar a ter uma população decrescente lá nos idos de 2050. Esse é um aspecto importante da gente discutir por aqui. Olha só que interessante. Antes de eu falar sobre o porquê que eu decidi ter filhos, etc., a gente pode conversar sobre um dado muito interessante da sociedade moderna. O mundo, digamos, ocidental, entre aspas, porque o Brasil não é considerado exatamente ocidente pelo ocidente, por nós a gente considera, mas pelo ocidente não, a gente desenvolveu de uma maneira muito diferente, né? A gente acompanhou o fenômeno da Europa, dos Estados Unidos, de alguns países, em busca da libertação feminina. As mulheres entraram mais no mercado de trabalho e com isso a gente começou a ter uma impossibilidade de ter mais filhos. Quando a mulher vai trabalhar, ela não tem tempo para ficar em casa o dia inteiro, não dá para ter famílias numerosas, né, de 4, 5, 6 filhos ali. Precisaria de um apoio, daí precisa de outra mulher vir cuidar, porque no geral as babás acabam sendo mulheres também, então não funciona muito assim. E não tem como todo mundo ter uma babá, porque senão a babá vai ter quem como babá, né? É inviável esse dado do mundo. E aí a gente foi adotando esse modelo, e esse modelo ele abaixa sensivelmente a natalidade, independente de a gente considerar ele certo ou errado. O fato é que ele abaixa a natalidade. Todos os países que entraram mais nesse aspecto começaram a ter uma queda na natalidade. E o reflexo disso foi que hoje em dia o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, porque além deles terem uma capacidade boa de conversão, estão entrando no restante do mundo, eles também têm uma reprodução muito maior do que a média, né? 4, 5 filhos ali. Então a tendência, olha que engraçado. Engraçado e pode ser preocupante olhar de algum ponto de vista mais específico, né? A implementação de mais direitos para as mulheres pode terminar diminuindo o direito das mulheres. É um dado interessante, né? Porque quando o islamismo cresce, você tem uma mudança. Eu tava conversando sobre isso com um amigo meu, historiador, né? Ele falou, cara, olha que doido esse dado. E ele, mais de esquerda, né? Ele tava preocupado com o mundo. Ele falou, que loucura, a gente provocou uma mudança social que permitiu que as mulheres tivessem uma maior independência, né? E aparentemente isso vai diminuir em longo prazo a independência das mulheres. Então a gente vai acabar fracassando como sociedade, não pelo modelo econômico, né? O modelo econômico nosso cresce, etc. O que a gente não está conseguindo é passar a nossa cultura adiante exatamente por um crescimento menor do ponto de vista de reprodução mesmo. Então as sociedades modernas, ocidentais, elas reproduzem menos do que o restante das sociedades. Um ponto de vista extremamente preocupante. Então o que eu estou falando aqui? Normalmente quando as pessoas pensam em ter filhos, né? Pode analisar do ponto de vista financeiro no segundo bloco, mas no primeiro bloco, por que a pessoa normalmente quer ter filho? A pessoa quer ter filho por conta de deixar um legado, talvez, deixar aqui os seus descendentes que podem tomar conta do seu negócio, perpetuar valores que você também tem, passar seu sobrenome para frente ali, né? Acreditar mais nesse aspecto. Eu acho que esse é um aspecto meio mesquinho, de certa forma, né? Porque você quer ter filhos para realizar seus próprios anseios. Acho que esse é uma pouco visão... egoísta, né? Não sei se egoísta seria a palavra, porque você vai ter que cuidar de alguém por sei lá quantos anos, né? Não dá para encaixar também a paternidade ou a maternidade como egoísmo, porque você vai ter que limpar a bunda do outro ser humano. Um ser humano egoísta, ele cuida de si próprio. Não sei se isso é um enquadramento egoísta ali. Então as pessoas entendem isso como uma continuidade delas próprias, né? O que de certa forma eu acho um aspecto um pouco estranho, e eu não tinha muito essa tendência não. Eu ficava pensando, olha, eu penso muito mais, né, em cuidar bem do meu negócio, transferir ele para pessoas capazes, e ainda acredito mais nessa versão do que numa versão de deixar as coisas pro meu filho. Eu não sei nem se meu filho vai ser bom nisso ou não, né? Então eu acredito mais nisso. Então, de um lado, né, da decisão de ter filhos, tem esse quesito muito forte aqui do legado e tudo. Outras pessoas podem pensar em ter filho mais pelo lado religioso ali. Eu acredito que isso é aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, tem um grupo grande de pessoas que também pensa mais por esse lado. A cultura também, tem gente que tem filho simplesmente porque, pô, então tem que ter filho. Você casa, né? Primeiro começa a falar quando você é criança, começa a falar que você é novinho, daí depois começa a falar que você tem que estudar, aí você se forma, daí começa a falar que você tem que casar. Aí você fala, não tô fazendo nada, né? Já arrumei uma catilanga aqui, ou um catilango, vou casar aqui e construir casinha. Então tem um monte de gente que acaba olhando pra isso. Quando a gente olha do ponto de vista financeiro, ter filhos ele é uma tragédia imediata, assim, porque o fato de nascer criança aumenta o seu custo de vida ali. Você pega aqui dentro das planilhas de gastos, quando a gente vai fazer um comparativo, né, das famílias com filhos e sem filhos, porque a gente tem a plataforma financeira, a gente percebe que ter filhos muito distante do custo que os pais realmente fazem ali, que seria um aumento de 20%, né, quando você pergunta pra alguém, é um aumento de 30%, né? Mas também quando você tem mais filhos, não cresce em escala igual, não. Ele é um gasto que ele vai se equilibrando. Hoje em dia, para as famílias
famílias de classe média, poxa, escola, caríssimo, né? A saúde da criança tem que ter plano de saúde, porque a classe média não quer depender do SUS. Então, você pode ter aí filhos que têm algumas necessidades diferentes, que precisa de um reforço escolar, ou que precisa de um apoio pedagógico, né? A gente tem muito problema hoje com os diagnósticos, né? Começou a fazer diagnóstico, começou a achar doido, né? Então, hoje foi fazendo aquele diagnóstico, vai achando os doidinhos. Não tem problema, sempre teve aí os doidinhos, mas agora tem que dar diagnóstico, tem que tomar remedinho, tem que tratar direito pra ficar legal. Eu tô achando uma estatística maravilhosa. Toda criança que nasce agora, eles falam que tem a língua presa. Loucura. Não tem nem 1% da sociedade que tem a língua presa. Dos últimos nascimentos que eu vi, 100% deles, eles falaram que as crianças tinham a língua presa. Não tem condição isso, eles estão cortando. E eles queimam a linguinha da criança porque é pra já desenvolver certo, né? Eu achei um absurdo isso aí. Mas todos, dos meninos, tudo que eu vi recentemente, todos queimaram a língua. Todos os nascimentos, 100%. Não tem como ter tanto de gente com a língua presa. Isso é esquema de pirâmide, né? Mas desde esses gastos, assim, que vão pra esse caminho, até o pensar no futuro daquela criança também, pensar num plano educacional. Então você começa a ter que movimentar o dinheiro pra ali. Na hora que a criança vai casar, os pais de classe média normalmente querem dar aquela ajuda. O filho, ele dá despesa pro resto da vida, né? Agora, eles também são capazes de herdar esse dinheiro depois, chegar num lugar um pouco maior, né? As pessoas acreditam muito nessas coisas todas ali. Tem um retorno não financeiro, seria o tal dividendo emocional que você tem do seu filho, né? Apesar de você fazer um investimento, ele te dá uma alegria. Casais com filhos têm menor índice de depressão do que casais sem filhos, né? E os pets não conseguem suprir essa coisa. Tem também quem vai ter que empurrar a sua cadeira de roda na velhice, quem vai te colocar no asilo, quem vai pagar a mensalidade do asilo. Tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, o ter filho vem muito nesse cenário aí. Comenta aqui por que você decidiu ter filhos, você que tem filho. Depois que nasce, não vale. Aí você arruma outros motivos. Tem um lado filosófico também, Raul, que seria ter filho para ter toda a experiência em que a vida humana pode proporcionar. E agora a vida humana pode proporcionar a experiência de gerar um outro ser. É isso. Sempre pôde, né? Isso é um bom caminho. Isso é coisa de gente safada, essa conversa. O que eu acho aí. mais louco, Raul, é que antigamente filho era mão de obra, né? Na época do Antigamente, sim. Quando você vai olhar no ponto de vista das sociedades mais antigas, os filhos, eles eram basicamente uma espécie de mão de obra escrava, né? Porque você nascia ali 3, 4 crianças, você põe ela pra trabalhar na fazenda e você envelhece, era seu regime de aposentadoria também. Porque não existia aposentadoria, né? Então no campo não tem aposentadoria, a única aposentadoria possível é os filhos. É por isso que os casais ficavam tão desesperados quando não conseguia ter filho. Mas aí veio o advento da vida moderna, o INSS, a necessidade de filhos até que se diminuiu aí. Agora, eu, do meu ponto de vista, vou te ser bem sincero, vou falar aqui bom português pra vocês. Comecei a olhar pra humanidade, vi a galera que tava reproduzindo, falei assim, meu Deus. Comecei a olhar o pessoal que tava tendo 4, 5, 3 filhos ali, falei, rapaz, esse trem não vai dar certo, não. Fiz uma progressão aritmética na sociedade e pensei, todas as pessoas que eu conheço que têm a maior capacidade aqui de sustentar as crianças, etc., não estão tendo filho. O povo que é mais louco que eu conheço, tudo botou filho no mundo. O que a gente vai ter aqui é um processo, lembra aquele filme, o Idiocracia? Eu falei, hoje vai ter um processo de imbecilização da sociedade, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. E aí não é que eu tenha, né, uma inteligência muito acima da média, não, mas comparado com o que eu andava vendo, eu comecei a gerar uma certa preocupação para com o mundo. Pensei, já vim até aqui, né? O que me custa, né, é reproduzir. E aí comecei a pensar na hipótese de que é uma boa ideia reproduzir, colocar umas criancinhas no mundo, né? E aí você... Isso foi a coisa mais narcisista que eu já ouvi. Não, narcisista não, mas eu acho cara, que eu estaria não. preocupado só comigo. Não, Hoje em dia, o cara falou assim, minha prole é boa, eu vou botar no mundo. Mas minha prole é Mas melhor do hoje que a em dia eu prole que estão penso gerando. assim, se uma criança ela nasce já tendo o pai e a mãe, ela já vai ser melhor que 80% das outras Então, crianças. pai e a mãe, 3 refeições ao dia, um bom desenvolvimento, uma escola legal, você já tem um pessoal aí pra conseguir se desenvolver. Foi uma discussão bem racional, assim, na minha cabeça. Daí, quando eu analisei isso aí, pensei, talvez seja uma boa ter essas crianças, cuidar dessas crianças aí. E pensei também, a velhice, ela deve ser meio triste sem as crianças fazendo barulho, né? Porque eu tenho uma família numerosa. Eu nasci numa família que, meu pai nem vou contar, mas minha mãe teve 3 filhos. Então, minha mãe teve 3 filhos, meu pai mais uns filhos, né? Alguns, uma penca de menino. Eu tenho muitos tios que também tiveram uma penca de menino cada um. Minha família, no geral, quem tem menos filhos, assim, tem 2. Né? Não existe essas famíliazinhas pequenas, não. E aí o Natal dá 50 pessoas ali. Aí eu comecei a ver também o pessoal de São Paulo, vi as fotos do Natal deles. Foi uma conjunção de fatores, viu? O pessoal, a família da moça que eu estou me relacionando também, é uma família que tem... Eles cabem numa Kombi. Eu olhei aquilo e falei, rapaz, que coisa ruim, não gostei muito não. Daí eu pensei, botar umas crianças no mundo, você tem um problema, um menino machuca um joelho, te impede de trabalhar demais, porque consome tempo. Pensei que a vida com algumas crianças deve ser uma vida um pouco mais divertida. Basicamente,
é isso, meu caminho, né? A humanidade tá com problemas graves, a pirâmide do INSS precisa se pagar, tenho que fazer minha parte. Para além disso, não quero ter uma velhice muito solitária, pensando em mim mesmo, nem foi pensando nas crianças. E além de tudo, eu posso oferecer uma estrutura legal para as crianças ali. Daí pensei, vou ter alguns filhos meus, adotar uns catilangos também, cuidar de umas criancinhas, e aí você tem aqui uma boa estrutura. Agora, bem longe de querer que eles tomem conta da minha empresa, porque filho meu não vai prestar para isso não, porque eu já não prestava. Então, tive que estudar muito para dar conta de mexer com isso. Então, a gente criou um modelo aqui, antes de fazer isso já, né, para você não colocar herdeiro no mundo, a gente já criou um modelo aqui dentro da empresa, né, mostrando que na partnership não é bem-vindo nossos filhos aqui. Então eu e meus sócios, a gente se comprometeu assinando um documento que os herdeiros, né, eles só podem ter ações preferenciais e não de controle, para que a gente continue tendo uma estrutura que vem daqui, né, as pessoas que consigam trabalhar aqui dentro, consigam tocar o negócio. Eu atendo vários clientes meus que eles têm uma esperança, né, que os filhos continuem o legado, ou que levem aquela empresa para um próximo nível, mas eu nesse aspecto, eu não sou tão otimista com a minha própria prole não, porque eu acho que você vai nascer com uma casa de excessos, né, onde você já tem muito dinheiro, onde você já tem uma estrutura familiar muito robusta, você deve se tornar um cidadão acima da média por questão da educação e tudo, mas não uma pessoa muito esforçada. Eu tendo a pensar assim ainda, até porque eu não fui herdeiro, né? Eu já vi herdeiro esforçado? Não, mas deve existir em algum lugar. No geral, são pessoas que buscam um equilíbrio entre viver bem e trabalhar e tal. Eu tô procurando um povo mais desequilibrado para tocar meu negócio para frente, mas eu achei isso. Então, assim, eu comecei a pensar nessa ideia e acho até legal a ideia da perpetuação de valores, a gente conseguir, né, colocar os nossos valores diante da sociedade. Acho que a gente deveria sobreviver à nação brasileira como do jeito que a gente é, com os nossos moldes culturais, né? Não quero que a gente daqui a pouco tenha que importar a população de outro lugar, chegar no estado que chegou uma Europa hoje, chegar no estado que chegou o Japão hoje, né, com dificuldade muito grande. Então acho que o Brasil precisa se readequar culturalmente, encontrar esse caminho para que a gente consiga aumentar a natalidade do nosso país. Não sei se isso é possível, sinceramente, acho que no modo cultural que a gente está é muito difícil, mas quero fazer minha parte para que a gente possa manter o Brasil para os brasileiros, né, acredito nisso, que a gente tem que manter a nossa cultura aqui. Raul, então você está dizendo que você é contra a imigração? Não disse nada disso, né, tem que vir para cá. O Brasil é um país de imigrantes, né? Esse caldo cultural é muito importante, mas também gostaria que a gente conseguisse manter, né, nosso estilo, nossa forma, nossa sociedade, nossa cultura, o samba, né, a feijoada e tudo. Eu não quero comer kebab, eu quero comer feijoada, quero ir na igrejinha católica, bonitinho, né, evangélica, cristãozinho, legal. Eu acho que isso é construir uma sociedade próspera, uma sociedade que eu gosto de fazer parte, então é importante que a gente lute por isso, né, botar uns goianinhos no mundo. Pra mim é nesse ponto de vista, assim. Sei que vocês esperavam talvez uma decisão mais emocional, uma coisa, meu Deus, me tocou, né, o dia que meu pai, alguma coisa, não teve muito isso. Eu achei que você ia falar, pô, nasceu o filho de sua irmã agora, eu falei, pô, não, Raul. eu já tinha pensado já em ter filho. Já escolhi meu relacionamento atual, já procurando mãe já fui mais, eu sou mais organizado com esse tipo de coisa. Eu falei, eu tenho que já organizar uma mulher que vai ser uma boa mãe e tal, um negócio mais organizado, assim, porque não gosto desse trem muito a caralho, não, sendo bem sincero, né? Eu acho que escolher gente pra se relacionar a partir do tamanho da bunda é até interessante, mas sob uma certa ótica, né? Tem um certo limite viável pra isso. É basicamente isso, mas queria a opinião de vocês, assim, porque eu sinto que eu não sou muito bom ainda pra dar esse tipo de opinião, né? Daqui a 2 anos, possivelmente, eu posso ter mudado completamente de ideia. Mas eu acho que essa é a ideia principal, né? O que a gente tem que querer é constituir família, depois que nasce, acho que a gente tem uma visão completamente diferente. Então eu queria a opinião dos pais aqui pra ver se a gente consegue convencer outros homens e mulheres a caírem nessa. Comenta aí pra você o quanto foi gratificante, né, ter filhos pra você, que foi o dia mais feliz da sua vida. Eu gostei de ver minha sobrinha, bonitinha, rapaz. E ela olha pras pessoas assim, ó. Meio desconfiado. Ela não sei, ela parece o João. O João é meu sócio, coincidentemente. Casou com a minha irmã. Olha que fila da puta. Só pra entrar pra família. Foi bom que não vai dar treta, né? Pra dividir as ações, tá tudo entre família. Ela fica assim, ó. Não fica com raiva de mim, não. Sei que quem é pai e mãe deve ficar com raiva porque eu simplifiquei muito o assunto. Mas é que eu não sou pai, não tem como falar sobre uma coisa, uma vivência que eu não tenho. Normalmente tudo que eu falo aqui pra vocês é uma vivência que eu tenho. Você já foi pai de pet, Raul? Cara, eu já tive um gato, mas eu não me considerava pai dele, não. Não mãe dele. Ô, louco. Ué, não, Que isso? não é, pra mim é assim que funciona a lógica, né? E se você quiser aprender a investir por você e pelos seus filhos, pra criar uma estrutura robusta pra ter uma família, acho que esse é o principal ponto, eu te convido a acessar aí alvp.com.br, faça sua análise de perfil. E tem um dado importante: as famílias que têm filhos acumulam patrimônio mais rápido. Agora, isso eu não sei explicar, porque elas ganham a mesma quantidade média, mas acumulam patrimônio mais rápido. Eu acho que eu sei. A preocupação de ter filho faz o homem funcionar. O que É isso que eu ia falar, eu acho que fica mais preocupado. Você fica, pô, tem que ter dinheiro pra dar comida pra esse menino.
feminino. É isso, os homens ficam mais preocupados. Então, se você quiser, preencha o questionário aí. Pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Preparar sua futura geração também. Se já tem filhos mais velhos, a gente tá fazendo o processo de preparação também. Então, o evento da UVP Wealth vai ser dirigido no ano que vem somente para herdeiros aqui, que vão herdar esse patrimônio investido de vocês. Então, tudo isso você encontra na UVP. Preencha o questionário aí que pra mim vai ser um prazer ensinar vocês a investir no Brasil, no mundo todo e te dar acesso à nossa plataforma de investimentos. Lembrando o seguinte, olha aqui, ó. Quando você vai na home da UVP, se você descer aqui, você vai encontrar este compromisso aqui. Aprendizado garantido. Se você concluir todas as aulas, emitir o seu certificado e não se sentir seguro para investir, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. Quem vai dizer se sentiu seguro ou não é você, né? Então, vale muito a pena vocês acompanharem aí. E agora, vou verificar aqui se os senhores não deixaram alguma pergunta. A Micaele Castro. Bom dia, Raul. Bom dia, Micaele. E ela é Sardinha Raiz, membro aqui do canal. Você já falou sobre comprar imóvel na planta ou já pronto. Mas fico na dúvida, se comprar apartamento ou casa já usada é mais barato? Vale a pena? Você não tem as mesmas condições de financiamento, mas vale a pena, principalmente agora esses apartamentos mais antigos, você pega para reformar, né? Faz um retrofit ali, fica bem legal. Roger Miller. E os juros da obra? Valem pelo menos 10% do imóvel, considerando que você vai comprar um imóvel já com preço de mercado, ainda acrescenta 10%. É verdade. Mas nem todos os casos tem o juro da obra em si, né? Tem o INCC, mas nem todos os casos. Mas é verdade, isso aí já seria mais complicado mesmo, por isso pode valer a pena comprar já pronto. Raul, você apoia o cara para presidente? Cara, dentro das opções que a gente tem hoje, sim, mas não sei se a gente vai ter só essas opções no futuro. José, Raul, você investe em imóveis construindo para vender? Não, eu falei nesse vídeo aí que eu não invisto. Raul, sou aluno para sempre, tem acesso à ferramenta nova de IA? A ferramenta nova de IA é para os clientes da UVP Plataforma. Se você tem acesso à nossa plataforma, sim, se não, não, porque a gente faz um estudo com base na sua própria carteira. Então, beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã não. Amanhã sim. Amanhã não sei, talvez esse vídeo saia na sexta. Não, amanhã você tá aqui também. Se eles vierem aqui, você tá aqui amanhã. Então tá bom, então eu tô aqui. O AUVP11 não é golpe, não é empurroterapia, não é influencer tentando empurrar nada goela abaixo da audiência. É um ETF com fundamentos, critérios e uma proposta coerente, né, basicamente com a filosofia de quem criou. E cobra uma taxa de administração de 0,75% ao ano. Aqui eu acho que dava para ser melhor, é um ponto que dava para ser melhor. 0,75% não tá caro, caríssimo, mas também não tá barato. Dava para jogar ali. O AUVP11 é para isso. Você investir sem ter preocupação, porque é um índice que é melhor do que os outros índices. Com a taxa de administração de 0,75, não posso te dizer que a taxa é muito barata, mas é uma taxa justa, entende? É uma taxa justa. Inclusive, estou te dizendo que é melhor do que o Divo 11, melhor do que o Bom. De administração de 0,75, o que para um ETF é muita coisa. 0,75 para um ETF é um preço bem acima. Isso no longo prazo faz bastante diferença, tá? Ô Raul, se você estiver vendo esse vídeo aí, dá um salve pra galera lá, maneira essa taxa de administração aí. Então vamos lá.